Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Na aula de hoje nós vamos voltar ao nosso queridíssimo Basic. Vocês estão vendo aí as aulas anteriores, estão acompanhando pela playlist, né? Acompanhe pela playlist, link para a playlist aqui embaixo. E nessas aulas de Basic vocês veem que nós estamos fazendo uma longa série falando sobre os sprites da MSX. E durante algumas aulas eu sempre disse para vocês que o sprite da MSX ele é monocolorido, você só pode ter uma única cor no MSX1. No MSX2 é diferente, o MSX2 já aceita sprites multicoloridos, mas você aí que é um MSXero antenado, você já viu que diversos jogos, em especial os jogos da Konami, a Goonies, Nightmare, vários outros joguinhos da Konami, de MSX1, nós temos sprites multicoloridos, né? Então como é que a Konami fazia essa mágica de criar sprites multicoloridos quando não existe um suporte real a sprites multicoloridos no MSX1? Pois é, meu amigo escovador de bytes, essa é a mágica que nós vamos aprender hoje. Então se você quer aprender a fazer sprites multicoloridos no MSX1, vem comigo que a nossa aula de hoje é sobre isso. E aí, meu amigo escovador de bytes, você sabe muito bem que os códigos das nossas aulas sempre estão hospedados aqui no GitHub oficial do Debate Creator, que é esse cara aqui, github.com/Debate Creator. Nós, como a nossa aula de hoje é sobre MSX Basic, o repositório que nós vamos usar é esse aqui, o repositório MSX Basic. E dentro do repositório MSX Basic, nós vamos ter algumas pastas ali. Você vai entrar ali na pasta Aulas, e dentro da pasta Aulas você vai entrar dentro da pasta Sprites. E dentro da pasta Sprite você vai ter essa pasta aqui, ó, a Sprite Call, que é SPRT de Sprite e Call de colorido. Então quando você entrar nessa pasta, você vai ter aqui esse altexec.bash, que é o nosso código de hoje. Então, amiguinho escovador de bytes, se você não sabe como resgatar um repositório para a sua máquina, dá uma olhada ali nas aulas iniciais da nossa playlist, como baixar esse repositório para a sua máquina, para que você possa seguir os exemplos e codificar junto com a gente aqui. Então, pau no burro. Então, amiguinho escovador de bytes, a primeira coisa que nós temos que fazer é definir um sprite multicolorido aqui dentro do nosso queridíssimo Tiny Sprite, do nosso amiguíssimo Janone, que criou essa ferramenta maravilhosa pra gente. E caso você não conheça o Tiny Sprites ainda, lá na nossa playlist de ferramentas, a gente tem um vídeo específico explicando sobre o Tiny Sprites e como usar o Tiny Sprite. Mas a princípio aqui, o Tiny Sprites, a gente vai setar ele para um projeto MSX1, porque nós estamos fazendo um sprite para MSX1 aqui. E agora nós vamos criar um sprite multicolorido, bacanão, para a gente poder brincar com ele, no lugar daquele sprite verdão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um sprite aqui, ó. Vou fazer um sprite qualquer rápido, só para a gente ter um sprite com múltiplas cores, para poder mostrar para vocês quais são os cuidados que nós temos que ter na hora de criar esse sprite multicolorido. Então vamos lá, vamos criar aqui um sprite. Vamos colocar aqui, esse sprite ficou meio esquisito. Vamos consertando ele aos pouquinhos. Aí vamos colocar uma coisa vermelhona aqui no meio, só para dizer que a gente criou alguma coisa bacana. Então, como vocês podem ver, eu estou montando aqui um sprite com duas cores. Então beleza, esse aqui vai ser o nosso sprite. Se quiser você pode até botar um pretinho em volta, mas não vai ser necessário, porque a gente vai colocar esse sprite no fundo preto. E agora que nós temos esse sprite, a gente tem que exportar esse sprite. Então eu gosto de vir aqui no Export Sprite. Você pode exportar ele como data, Basic, MSXex, dependendo da linguagem que você estiver usando. Eu gosto mais de pegar essa versão aqui em Basic, apesar de que esse cara aqui ele coloca o EH na frente. Vamos ver o outro, vamos ver o data. Acho que o data vai ser melhor pra gente porque ele não coloca o EH na frente. Então vamos fazer o seguinte, vamos salvar esse cara. Então vamos abrir agora aqui o Visual Studio. Vamos criar aqui um novo arquivo, onde eu vou colocar a definição do sprite, vai ser o sprite def2.bash, e vamos jogar aqui a definição dos sprites, porque a gente vai usar essa parte aqui do código. E como vocês podem ver aqui, ó, olha que bacana, o que ele fez aqui? Ele primeiro criou um sprite com a cor 2, e depois ele criou um outro sprite com a cor 8.
E aí o efeito que vocês vão ver que ele vai fazer, ele vai simplesmente chapar um sprite em cima do outro para dar a impressão de que esses dois sprites em conjunto vão ser um sprite único. E aí, meu amigo escovador de bytes, se você lembra lá das nossas aulas anteriores, você sabe que os nossos padrões de sprites ficam aqui embaixo, ó, lá na linha 9000, porque os nossos datas vão ficar lá no final. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui essa definição data aqui, do nosso queridíssimo sprite def2, vai colar em cima da definição do sprite que nós temos aqui. Então, vamos jogar aqui. E aí vocês vão ver que a gente tem a definição aqui no slot 0. A gente tem a cor 2, um sprite de cor 2 e um sprite de cor 8. E o data asterisco para dizer para a nossa função que lê, que carrega os sprites no VDP, que é esse if aqui da linha 1150, quando ele encontrar um asterisco, se o read dele for um asterisco, ele retorna, ou seja, ele vai carregar todos esses sprites aqui na nossa VRAM, como já foi descrito lá nas nossas queridíssimas aulas anteriores. Então agora a gente tem que corrigir aqui as linhas, né? Então deixa eu pegar esse 90 aqui e corrigir as linhas. Tá aí, agora nós temos aqui a definição daquele sprite lá. Então, meu amigo escovador de bytes, todo esse código aqui nós discutimos nas aulas anteriores. Então nós sabemos que aqui nós preparamos a tela com preto e branco, colocamos a screen 2, tiramos as linhas de função lá de baixo, damos o CLS, GoSub1000 que vai carregar os sprites, e aqui entrou uma linha nova. Ó. O que é essa linha nova aqui? Essa linha nova aqui é o evento de colisão dentro do MSX Basic. Toda vez que dois sprites colidirem, ou seja, quando um sprite, o pixel de um sprite estiver sobreposto no pixel do sprite de outro sprite, existe uma colisão. Quando existe uma colisão, o VDP do MSX levanta um evento. E todas as funções do Basic que começam com ON são funções de tratamento de eventos. Então o que ele está dizendo aqui? ON sprite, ou seja, se acontecer um evento de sprite, vá para a linha 800. E isso aqui nada mais é que uma colisão, ou seja, dois sprites que colidiram. Aqui a gente está dando a propriedade da tela, de onde o nosso queridíssimo sprite vai começar. Aqui aquele código que nós estudamos na aula passada de mover os sprites, que vai dizer quando, dependendo, mais uma função ON aqui, ó, na linha 330, essa função ON é outro evento. Só que é um evento diferente, em vez de ser um evento de sprite, é um evento de joystick. Então, se houver um evento joystick, pegue o parâmetro e vá para a linha 350, 360, 370, dependendo do valor que foi passado pelo evento de joystick. E aqui a gente lembra que são aqueles tratamentos do nosso queridíssimo movimento do sprite, né? Aqui ele se move para cima no eixo Y, aqui ele se move para cima e para a direita, aqui ele se move para a direita, e assim sucessivamente, dependendo da entrada que o jogador fez. Aqui nós temos todos aqueles códigos que determinam o limite da tela, ou seja, para o nosso sprite não sair do que nós delimitamos, que é a área do jogo, propriamente dito. Tudo isso foi explicado na aula anterior no detalhe, então se você não está entendendo nada aqui, volta na aula anterior, que tudo isso foi esmiuçado na aula anterior. E aqui ó, nós temos a parte onde nós desenhamos o sprite, só que dessa vez, ao invés de nós desenharmos um sprite só, nós vamos desenhar dois sprites. Nós vamos desenhar o sprite 0 e o sprite 1. Isso aqui, apesar de nós estamos desenhando dois sprites, como nós vamos desenhar nas mesmas coordenadas, um sprite vai ser desenhado em cima do outro. E aqui ó, ele está usando as cores 1 e 10. Então vamos trocar para as cores reais, que são 2 e 8. Então aqui a gente vai colocar na cor 2. E aqui a gente vai colocar na cor 8. Então aqui ó, eu estou dizendo, ponha um sprite na coordenada XY, que é essa coordenada inicial aqui, 127, 174. E depois coloque o sprite na camada 1, ou seja, você lembra que os sprites lá tem aquele conceito de camadas que eu expliquei logo no início?
Então, na camada 0, nós vamos desenhar o sprite verde. Na camada 1, nós vamos desenhar o sprite vermelho. Lembrando que a camada mais alta tem prioridade em relação à camada mais baixa. Então, como esse aqui está na camada 1, esse cara aqui vai ficar por cima desse cara. E como nós estamos desenhando um sprite em cima do outro, eles vão efetivamente ficar um em cima do outro. Aqui a gente faz a temporização do nosso queridíssimo frame. E aí a gente volta lá para a linha 300 para a nossa entrada do jogador. Então, galera, vamos dar uma olhada nesse código aqui só para ver se a gente conseguiu botar o sprite bonitinho? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos chamar o nosso simulador aqui usando o nosso .make. Ele vai chamar o emulador, como sempre. Então aqui, pessoal, olha só. Aqui está o nosso queridíssimo sprite multicolorido andando na tela. Mas aí você vira para mim e pergunta, Manuel, poxa, Manuel, se tem dois sprites aqui na tela e eles estão se tocando, eles estão se movendo, por que que o Basic não levantou uma colisão para a gente? Porque nós não ativamos o nosso a nossa queridíssima evento de colisão. Para a gente fazer isso no Basic, nós vamos criar aqui uma linha 110. E aí nós vamos usar o comando sprite on. O comando sprite on, o que que ele faz? Ele ativa efetivamente o evento de colisão. Então, quando nós ativarmos o evento de colisão, salvarmos o nosso código aqui e reexecutarmos, olha só o que vai acontecer, galera. O seu jogo precisa ter colisão ativa, porque senão você não vai saber quando a sua nave bateu num inimigo ou quando o tiro do seu inimigo bateu em alguma coisa. Então a gente tem que manter a colisão ligada. Então aqui, ó, a gente vai ver que à medida que eu for andando, ó, o sprite vermelho, por estar junto do sprite verde, gerou uma colisão. Tanto é que o nosso tratamento de colisão aqui, ó, colidiu, foi chamado. E a gente pode ver essa função de colisão lá no GoSub 800. Então se a gente for lá na função de colisão, que está na linha 800, olha só o que ele faz. Ele coloca na screen 0, limpa a tela e imprime colidiu. Se a gente precisa ter colisão no nosso queridíssimo jogo e a gente precisa ter sprites que colidem ou não, qual é a forma que nós vamos resolver isso? Nós vamos usar o sprite off e o sprite on, que é o comando que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que desabilita as colisões. Então toda vez que a gente for desenhar os sprites na tela, o que a gente precisa fazer quando está lidando com sprites multicoloridos? A gente primeiro tem que desabilitar as colisões. Então a gente vai fazer um sprite off, vai mexer os sprites que a gente tem que mexer e depois vai reativar as colisões. Então fazendo isso aqui, vocês vão ver que a gente vai conseguir fazer com que o nosso sprite se mova, nosso sprite multicolorido se mova sem necessariamente gerar uma colisão na tela. Vamos testar esse cara? Então vamos lá, terminal, novo terminal. Vamos mudar para a nossa pasta dos sprites coloridos e vamos dar um /make aqui. E aí, meu amigo escovador de bytes, nunca se esqueça que se você está gostando desse vídeo, você pode clicar aqui no botão valeu e doar qualquer quantia que você queira para o nosso canal. Além disso, você também pode se tornar um membro do canal, se tornar um verdadeiro escovador de bytes, clicando no botão seja membro. Se você não gosta dessas opções no YouTube, você tem as opções do Patreon. Você pode entrar lá no Patreon, patreon.com/TheByteCreator, se tornar um membro no Patreon ou comprar um dos nossos Thank You Discs, que se você for um assinante tanto do Patreon quanto do YouTube, você pode ganhar na faixa, simplesmente pedindo o disco para mim ou indo lá na seção compras e baixando. Além disso, você também pode nos ajudar comprando um merchandise do canal, thebytecreator.com.br, lá tem caneca, tem roupinha pro seu pet, tem boné, tem todo tipo de merchandise que você conseguir imaginar, tem lá, além das nossas belíssimas camisetas com design exclusivo. Não se esqueça também que se você for um membro do canal, você vai ter acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso ao nosso FTP exclusivo e um chat de bate-papo não só comigo, mas também com todas as pessoas que participam da nossa comunidade. Então vem comigo, vem ajudar o canal e vamos embora, vamos continuar nesses sprites coloridos que a aula de hoje está bacana.
Então, meu amigo, carregou o nosso spritezinho aqui. E você vai ver o seguinte, eu vou começar a mexer ele agora. Vou aqui selecionar o nosso queridíssimo emulador. Vou começar a mover o nosso sprite. Olha só, mesmo a gente colocando ele dentro do sprite off, sprite on, ele ainda gerou uma colisão, né, galera? Mas aí, Manel, você não tinha dito que o sprite off, ele desabilita as colisões? Pois é, amiguinho, o que está acontecendo aqui? Aqui nós estamos tendo um efeito que a gente chama de colisão espúria. O que é uma colisão espúria? Uma colisão espúria é uma colisão que nós não prevíamos no nosso código. E ela acontece normalmente porque o refresh rate do nosso queridíssimo MSX é muito mais rápido do que o movimento do sprite em si. Então imagina que esse aqui é o nosso sprite 1 e esse aqui é o nosso sprite 2. Ele move um sprite de cada vez, então ele vai começar a mexer o sprite na camada 0. Como isso aqui é muito rápido, ele vai bater no sprite antes mesmo de começar a mexer no sprite 2. E para isso, a gente precisa temporizar o nosso jogo para que a gente possa manter o jogo, o controle dos frames, né, o tal do frame vai ser importante aqui para a gente evitar as colisões espúrias. E esse, como nós já chegamos nos 20 minutos da nossa aula, vai ser o tema da nossa próxima aula. Então aguarde aí que na próxima aula a gente vai continuar a ver os sprites multicoloridos. É isso aí, amiguinhos escovador de bytes. Hoje nós demos um enorme passo para a construção do nosso primeiro jogo em MSX Basic, galera. Olha aí, logo logo a gente vai estar começando a botar um joguinho bacana aí, muito maneiro, com sprites coloridos. E as próximas aulas nós vamos mexer nesse código que nós estávamos trabalhando até agora, para dar uma cara para ele mais de jogo mesmo. A gente dividir melhor as etapas do jogo, ter um bloco de mover os sprites, ter um bloco para desenhar os sprites, temporizar os frames, entender um pouco o que é esse negócio de frame, né? Todo mundo fala muito de frame, né? Então nós vamos começar a falar sobre isso na próxima aula e também transformar esse jogo numa coisa um pouco mais bacana. Então vamos aproveitar agora esse momento para dar aquele abraço caloroso nos amigos aqui das laterais da tela, os nossos amigos apoiadores, os verdadeiros escovadores de bytes que estão fazendo esse canal acontecer. E vamos mandar um abraço para eles, vamos mandar você aí que está assistindo o canal, manda um abraço para eles. E não se esqueça que você também pode se tornar um verdadeiro escovador de bytes. Então, um grande beijo, vejo vocês na próxima aula de Basic, onde a gente vai começar a montar o esqueleto de um jogo. Além disso, você também pode nos ajudar comprando. Além disso, você também pode nos ajudar comprando